Bem-vindos e bem-vindas, todos e todas, à Casa de Cultura do Parque, ao espaço plural do diálogo contemporâneo. Hoje a gente vai receber aqui o Jones Manuel, que é educador, ele é professor, mestre em serviço social, ele também é ativista do movimento sindical e do movimento estudantil, ele está incendiando as redes com novas ideias. Eu estou aguardando ele aparecer aqui. Esse é um projeto do Educativo, é o Mirante da Casa, um projeto da Casa de Cultura do Parque, e hoje a gente tem boas perguntas e provocações para essa figura aí que está sendo acompanhada principalmente pelos jovens e está lançando as suas ideias, resgatando muitas outras curiosidades e esclarecendo e polemizando em outras frentes, tanto dentro da esquerda quanto frente à direita, fazendo análises de conjuntura muito interessantes. Eu vou esperar mais um pouco, peço mais uma vez desculpas, é a nossa primeira live, o nosso primeiro projeto, e essa live está abrindo o projeto Mirante da Casa, né, da Casa de Cultura do Parque, e a gente vai bater esse papo com o Jones em alguns minutos. Finalmente, boa noite, Jones Manuel. Seja muito bem-vindo à Casa de Cultura do Parque, ao nosso a inauguração do projeto Mirante da Casa. A ideia é descortinar novos horizontes e pensar o amanhã. Você me ouve bem aí? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Meu querido, eu escuto. Agora, veja, eu não estou vendo minha imagem. Vocês estão vendo, tranquilo? Sim, estamos vendo e vendo muito bem a sua imagem. Então, beleza, tá ótimo. Podemos começar? Vamos embora. Jones, eu me atrapalhei um pouquinho aqui por questões técnicas. Eu sou um cara que não tenho muita intimidade com a tecnologia. E, enfim, já apresentei você algumas vezes, então não vejo muita necessidade. É só para complementar. Eu falei que você é militante, educador popular, professor de história, mestre em serviço social, com uma dissertação de mestrado muito bacana a respeito de um cara que pouco se fala, que é o Carlos Nelson Coutinho. Gostaria de agradecer e perguntar. A primeira pergunta é dizer, está tudo certo nessa apresentação? Falta alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Talvez, não sei se você falou, eu sou membro do Revolution, que é o podcast marxista mais ouvido do Brasil, que inclusive está com episódio novo toda semana, e também sou militante do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Maravilha, maravilha. Sei, mas não falei. Peço desculpas e a gente vai falar. Eu queria abrir aqui que a gente vai fazer um percurso, um mosaico de questões que passam um pouco por coisas que você já falou em vídeo, já falou, já escreveu nos seus textos, em outras lives. Eu vou retomar até um pouco pelo público da Casa de Cultura do Parque, para esse início de projeto, mas também tem perguntas novas, pelo que eu acompanhei, que ainda não chegaram até você e que o educativo da Casa de Cultura do Parque tem curiosidade em saber. Então vamos lá. Você vai dar um curso agora sobre o Frantz Fanon e o Domênico Losurdo. Ao final dessa live, a gente vai colocar, inclusive, o link. Amanhã a gente vai ter indicações bibliográficas. Vamos colocar um link de tudo que a gente está conversando aqui, porque é um pouco o papel do educativo. Embora essa conversa possa ter, em algum momento, soar com uma inclinação acadêmica e tal, eu sei que você, com a sua capacidade de esclarecimento e comunicação, vai destrinchar muito bem essas questões aí. E, enfim, e depois esse projeto, com essas indicações e tal, talvez fique mais claro para o público da casa, o público que tá te conhecendo agora, que está se iniciando no marxismo, entender melhor as questões. Como você vai dar um curso sobre Losurdo e o Frantz Fanon, eu queria começar, como se diz, com os dois pés na porta, digamos assim, né? Eu já vi alguns vídeos e textos você falando da violência, né, do processo histórico de transformação. Quase que a inevitabilidade da violência do processo histórico. Eu pensei apenas não nos autores no Losurdo, no Fanon, que você vai trabalhar no teu curso, mas pensei muito no movimento dos Panteras Negras. A primeira pergunta que eu queria saber de você é se você é a favor, né, de armar a população civil. E, em segundo, já embalando nessa questão, do ponto de vista hegeliano ou materialista histórico, é necessário, é uma pergunta, passar pelo terror revolucionário para chegar ao Estado moderno ou ao socialismo? Veja, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que colocar os termos do debate de maneira correta. Existe uma longa tendência na teoria política contemporânea de pensar a política a partir de um prisma idealista. Então, por exemplo,
o Jürgen Habermas, que é um famoso pensador alemão, um dos mais lidos do mundo. Nosso amigo Habermas, ele compreende que a política é um espaço de entendimento intersubjetivo entre os sujeitos e que não existe violência. Quando Habermas faz essa formulação do que é a política, do que deveria ser a esfera pública, ele não faz essa formulação a partir do mundo real, a partir do que existe. Ele formula o conceito enquanto dever ser. Então, deveria ser assim. Tudo bem, tranquilo. Toda teoria política tem uma dimensão normativa, uma dimensão ética, do dever ser, de onde a gente quer chegar, que tipo de sociedade a gente quer alcançar. Agora, você não pode trabalhar só com dever ser na hora de formular um conceito. Então, veja, eu concordo que, para mim, no mundo ideal, a política não deveria ter violência, mas ela tem. Percebe? Então, não importa o que eu acho, o que você acha, o que minha mãe acha, o que seu gato acha, a política tem violência hoje no mundo real. A esfera pública hoje, particularmente no Brasil, é brutalmente violenta. Não é só violenta, é assim, brutalmente violenta. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que partir de, digamos, um realismo político, que é, eticamente, eu também não gostaria de violência. Eu até estava brincando no Twitter que eu tenho 30 anos de idade, só briguei na rua uma vez, eu tinha 16 anos, eu era adolescente. Então, assim, não sou nenhum tipo fã, adepto da violência, não gosto nem sequer de assistir MMA, que eu acho meio tosco, aquela violência gratuita na TV. Agora, veja, isso é minhas concepções éticas, subjetivas. E outra coisa é a análise política realista do mundo. No mundo real existe violência. E não existe nenhuma experiência histórica de uma classe dominante que tenha entregado o poder político, a sua riqueza, sem reagir de maneira violenta. Eu já chamei a atenção no meu canal, várias vezes, em palestras, em conversas, que praticamente todos os processos revolucionários foram processos que, na tomada do poder, você teve pouquíssimas mortes. Então, por exemplo, na Revolução Russa, no processo de tomada do poder, 10 pessoas morreram só. E dessas 10 pessoas morreram, 2 foi porque teve acidentes. Uma, o revólver disparou sem querer, bateu outra pessoa e o pai morreu, sabe? Então, assim, quase ninguém morreu na Revolução Russa. Assim como quase ninguém morreu na Revolução Cubana, sabe? Os processos de morte, de violência, aconteceram, via de regra, no processo revolucionário, quando a burguesia do país interno, aliada às potências imperialistas, invadiu o país, provocou uma guerra civil, ou então não quis permitir o processo de liberdade dos povos colonizados, o processo de emancipação, como no caso do Vietnã, e aí você tem um morticídio geral. Então, veja, eu defendo sim o uso da violência revolucionária por um critério de realismo político. A violência hoje existe, não existe capitalismo sem violência e não existe historicamente nenhum exemplo de uma classe dominante que entregou um poder sem um banho de sangue. Agora, ao mesmo tempo, eu sempre destaco que os comunistas eles têm uma ética de paz. Os comunistas eles têm uma ética de paz. Historicamente, na maioria dos países do mundo, os comunistas foram ativos promotores de campanhas contra a guerra, de campanhas contra armas nucleares, de campanhas contra invasões coloniais. Então, por exemplo, no Brasil, aqui nos anos 50, o PCB fez uma campanha gigantesca contra o envolvimento das Forças Armadas Brasileiras na Guerra da Coreia, que o governo estadunidense queria que a FAB brasileira participasse. Então, a gente fez uma campanha gigantesca contra o envolvimento brasileiro na Guerra da Coreia e a favor da paz. Assim como, enquanto comunista, eu defendo a solução pacífica e negociada para os conflitos internacionais. Eu sou contra invasões, fui contra, assim como eu parti da guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, a guerra da Líbia, a guerra da Síria. Então, veja, a gente defende a paz. Ninguém defende mais a paz do que a gente. Eu ouso dizer, inclusive. Ninguém dá um exemplo tão grande de solidariedade e defesa da paz de um mundo multipolar gerido pelo direito internacional do que Cuba. Né? O Fidel, quando era vivo, ele brincava que Cuba é capaz de mandar médicos para qualquer lugar do mundo. Médicos e não bombas. Então não existe exemplo maior de humanismo de defesa da paz do que isso. Agora veja, quanto ao terror revolucionário. O que eu vou falar aqui pode ser muito duro para algumas pessoas, mas, como diria Marx e Engels, a violência é parteira da história. Então eu vou dar apenas um exemplo básico. Assim.
que eu espero, inclusive, que a gente não seja processado depois. Você pega, por exemplo, uma instituição como a Polícia Militar Brasileira, que mata a rodo, que é uma instituição de raiz, de estruturação escravocrata, habituada à tortura, habituada a matar de graça pessoas negras todos os dias. O Brasil tem mais policiais militares do que soldados do Exército. Então, a gente tem um alto nível de militarização da vida urbana, da vida cotidiana. Num processo revolucionário, a Revolução Brasileira, o que a gente teria que fazer, por exemplo, para evitar que essa polícia se transformasse num braço da contra-revolução e para transformar radicalmente as atividades de segurança? Porque no socialismo ainda existe polícia. Em Cuba tem polícia, por exemplo. Agora ela não mata, não espanca, não tortura todo dia a gente como no Brasil. O que a gente teria que fazer? Teria que instituir sim um terror vermelho. A partir de hoje, o policial que matar numa favela vai estar sujeito à pena de morte. Acabou. Porque sem um processo de terror vermelho, a transformação da relação social seria muito mais lenta e teria um nível de eficácia menor. Então, existe sim necessidade, assim como eu, por exemplo, eu sou contra, por princípio, a pena de morte. Eu, enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento de um processo revolucionário, nos seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. Fidel, profundamente humanista, Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da Revolução, foi sim usado a pena capital em algumas situações contra revolucionários. Então, veja, diria o grande Lukács, né? A ética, ela tem uma concretude material da sua possibilidade de realização. Então, por exemplo, os meus valores humanistas de defesa da paz, de defesa da vida, a despeito de que vida seja menos fascista, porque fascista não entra no rol da vida humana, esses valores eles têm que ter concretude histórica para se realizar. Então, numa situação de cerco contra-revolucionário, se tiver que usar medidas de terror vermelho contra os contra-revolucionários, historicamente isso é válido. E aqui eu não estou inovando. O pensamento liberal, atenção, pensamento liberal pode pegar para ler John Locke, Barão de Montesquieu, Alex Tocqueville, os federalistas, James Madison, enfim, qualquer Francis Bacon, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, qualquer pensador liberal que você quiser. Todo pensador liberal que defende a limitação do poder estatal, ele teoriza sobre o estado de exceção, ou estado de sítio, como forma de defesa do poder político burguês em situação, por exemplo, de insurgência revolucionária, como agora nos Estados Unidos, de revolta popular intensa. Então, veja, é natural de qualquer poder político do Estado moderno, e aqui seja ele capitalista ou socialista, nesse caso existe uma abstração que transpassa essas formas políticas particulares, é natural existir um mecanismo de defesa contra a implosão de suas bases. E a gente, enquanto realista político, porque o marxismo ele é, a nível de teoria política, por essência, o herdeiro da tradição realista política que vem de Maquiavel e passa por outros grandes pensadores. E Maquiavel não era o cara que pensava a política separada da ética, esse negócio de maquiavelismo, isso é uma distorção da obra do nosso grande pensador florentino, mas enfim. O marxismo é, por essência, uma teoria baseada no realismo político. Então, nossos valores éticos, nossos Tá falhando um pouco aqui. Jones, você me ouve bem aí? Eu espero que as pessoas que estão nos acompanhando estejam me ouvindo e possam ouvir dentro de alguns segundos, alguns minutos no máximo, o Jones voltar, que parece que ele caiu.
O Jones caiu. Eu vou convidar ele aqui de novo. Vamos aguardar. Voltei. Voltou, Jones? Deu para pegar a resposta toda? Deu para pegar a grande parte dela. Posso tocar aqui? Sim. Ô, Jones, enfim, havia uma segunda, uma terceira pergunta, mas como você vai tocando, a conversa é tão interessante aqui, eu vou pular algumas questões, por isso mesmo que eu já te falei que essa narrativa, esse roteiro desse nosso bate-papo aqui, ele vai funcionar um pouco pelo mosaico, de acordo com as coisas que você vai colocando, né? Andaram escrevendo muita bobagem a seu respeito aí, outras coisas que eu concordo relativamente, mas muitas pessoas acusam você de ser um neo-stalinista. Eu gostaria de lembrar aqui que, para quem não sabe, né, o Stalin destroçou os nazistas na Segunda Guerra. Até por uma questão de honestidade intelectual. Quem acha que os americanos venceram a Segunda Guerra, os americanos só venceram a Segunda Guerra em Hollywood, né? Só nos filmes de Hollywood. Para quem desdenha ou duvida do que eu estou falando, eu recomendo pesquisar as batalhas de Stalingrado e de Kursk, que aconteceram antes do desembarque dos aliados na Normandia em junho de 44. Bom, feita essa ressalva, eu não posso deixar de mencionar um fato ocorrido na União Soviética, né? Afinal de contas, uma conversa tem que ter sempre um espírito dialético, né? Quando todo mundo está do mesmo lado da trincheira. Houve um movimento na União Soviética que começa mais ou menos a partir de 28, 29, e ele vai se concretizar em 34. Eu estou me referindo aqui a uma tentativa de domesticação da dialética, uma tentativa de abafar a contradição. Inclusive, algumas pessoas falam a respeito do Stalin, quando o Lenin escreve aquele livro que ele fala que ele vai falar dos fundamentos, né, da dialética marxista, ele vai falar lá do socialismo francês, economia inglesa e o idealismo alemão. Algumas pessoas dizem que o Stalin faz depois ele suprime, né, a dialética, portanto, a contradição. E como eu estou falando da espécie de domesticação, em 34, o Gorky, que é um grande escritor, eu sou da área de letras, e ele presidiu o primeiro congresso dos escritores em 1934. Tá? Mas antes disso, em 1929, o Eisenstein, que é um dos maiores cineastas de todos os tempos, já havia sido exilado, né, para o México e depois para os Estados Unidos, salvo o engano. De 29 a 34, esse congresso, essas ideias, digamos que elas concretizam, né? Elas tornam sólidas o realismo socialista e empobrecem a literatura e as artes no geral. Muita gente foi perseguida. Quem não foi exilado foi preso. Quem não foi preso foi fuzilado. Quem não foi fuzilado se suicidou. Só para citar aqui o Meyerhold, tem o Isaac Babel, não sei se assim se pronuncia, o Mayakovsky. Enfim, como ficam as artes num processo revolucionário? Lembrando que Fidel Castro, eu morei um ano em Cuba, fui estudar cinema lá, foi uma experiência incrível para mim, e uma coisa que marcava muitos artistas, e está disponível na internet para quem quiser, depois a gente vai colocar também, visita lá a nossa página, você que está nos acompanhando, no Instagram, no Facebook, que eu vou postar amanhã as indicações bibliográficas do nosso papo e os links, né? O Fidel escreveu algo muito parecido com o que foi esse primeiro congresso dos escritores para dizer o que a arte deve ser dentro de um processo revolucionário. O Fidel escreveu a chamada Palavras aos Intelectuais, né? Só que de uma maneira mais tropicalizada, mais horizontalizada, menos violenta. Volto a te perguntar, como ficam as artes dentro de um processo revolucionário? Certo. Vamos lá, camarada. Primeiro, eu acho que a gente tem que definir o que é stalinismo fora da União Soviética. Porque, veja, se você falar stalinismo na União Soviética, eu sei o que é. Né? Eu sei o que é o stalinismo enquanto prática de governo dentro de um contexto histórico específico, enquanto teoria da construção do socialismo. Beleza? Agora, fora da União Soviética, depois do fim da União Soviética, o que significa ser stalinista hoje? A minha concepção é basicamente o seguinte. Para mim, o stalinismo hoje ele tem 3 características. Primeiro, uma visão acrítica da história da União Soviética e do movimento comunista, particularmente no período de Stalin. Então, considerando que não existe nenhuma crítica à governança de Stalin, que tudo é mentira burguesa. Aqui no Brasil, por exemplo, você deve conhecer também, tem organizações que ainda hoje usam para a formação política de seus militantes aquele livro História do Partido Bolchevique da União Soviética, publicado em 1937.
Então, usa o livro publicado pelo Stalin sobre a história do governo dele como base de estudo histórico da União Soviética. Então, uma concepção de história crítica, que recusa o discurso anticomunista, mas não com base em pesquisa, em crítica, com base numa negação que tem um fundo irracional, que é tudo mentira da burguesia. E todo mundo é revisionista. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, uma concepção de marxismo fechado, que considera que a verdade do marxismo está em Marx, Engels, Lenin e Stalin, a depender da organização, às vezes Mao Tse-tung, às vezes Che Guevara, a depender da organização, da forma como se entende o marxismo-leninismo. Uma terceira característica central é compreender que o processo de pesquisa e de pensar política não se dá a partir de assimilação do método e pesquisa na realidade, mas sim o processo de catar citações de determinados autores em que se encaixem nessa determinada conjuntura, aparentemente. Exemplo básico disso. Até hoje é muito comum várias organizações de esquerda que se identificam como marxistas-leninistas pegarem aquele texto clássico do George Dimitrov, Unidade Popular contra o Fascismo, dos anos 30, e aplicar em qualquer conjuntura de governos de extrema-direita a governo de direita. Então, eu conheço a organização política no Brasil que tirou sua tática política, de acordo com o texto de Dimitrov, no golpe empresarial militar, no governo Figueiredo dos anos 80, no governo do FHC, no golpe contra Dilma em 2016 e atual no governo Bolsonaro. Então, o mesmo texto, com a mesma citação, serve para 5 conjunturas totalmente diferentes, porque o processo de pesquisa de análise não é um ir na realidade com o método marxista. É pegar essa realidade de maneira formal e tentar encaixar alguma citação, algum texto ali. Essas 3 características é que formam um marxismo stalinista hoje, nas condições de fim da União Soviética, nas condições de estar no Brasil. Eu não poderia ser stalinista porque eu não me encaixo em nenhum desses 3 rolos. Inclusive, quem já viu alguns vídeos meus sabe que quando eu fui buscar começar a militar, eu era trotskista na época e eu recusei militar em 2 organizações trotskistas porque elas têm uma concepção de marxismo muito próxima do stalinismo. Acho que não precisa falar o nome, talvez não seja interessante, mas enfim. Essas 2 organizações que eu fui buscar, na época eu estava estudando muito o Lukács e o Gramsci, e eles falaram que eu não poderia estudar e ler Lukács e Gramsci porque eles eram stalinistas. Então, na visão dessas 2 organizações, toda a verdade do marxismo estava em Marx, Engels, Lenin, Trotsky e Moreno, numa, e na outra Marx, Engels, Lenin, Trotsky. E tudo que saía disso era revisionismo, ou então stalinismo. Então, Lukács era stalinista e Gramsci era stalinista. Isso é uma concepção de marxismo muito próxima, se não idêntica, à concepção de marxismo do stalinismo. Então, de um lado, você tem, por exemplo, o trotskista raiz, fanaticão, que para ele tudo ali foi resolvido por Marx, Engels, Lenin e Trotsky. Do outro lado, você tem o stalinista fanaticão também, que acha que tudo foi resolvido por Marx, Engels, Lenin e Stalin. Isso é próximo de um marxismo stalinista. E eu não me encaixo em nenhuma dessas 3 categorias, simples e objetivamente. Então não tem como eu ser neo-stalinista. Agora, o que eu não faço é ser anti-stalinista. Eu sou um crítico do stalinismo. Eu não sou anti-stalinista, nunca serei, e acho um erro de quem é. Por que eu acho erro? E aqui eu entro diretamente na sua pergunta. O Domênico Lossurdo, ele compreende o stalinismo como um processo contraditório de emancipação e desemancipação, que é uma palavra ruim no português. Enfim, já me falaram, inclusive, que a tradução está equivocada, mas isso é outro tema. Como assim, emancipação e desemancipação? O stalinismo é, ao mesmo tempo, o fenômeno de militarização das ciências sociais e das artes, que foi esse processo que você descreveu. Houve uma militarização do debate teórico no seio do partido da União Soviética, de tal sorte que a verdade teórica e a verdade artística foi tratado como tema de segurança de Estado, o que é um absurdo, objetivamente, porque causa um empobrecimento da arte e das ciências humanas. Você tratar, por exemplo, um debate filosófico, Hegel, você citou a dialética, por exemplo, Hegel foi tratado como um pensador conservador e reacionário pela Academia Filosófica da União Soviética. Isso é equivocado. Não existe isso de estabelecer como verdade de Estado um debate teórico. O debate teórico se resolve no campo teórico. Sabe? É isso.
Agora, ao mesmo tempo, esse mesmo fenômeno regressivo, ou como diria Lossurdo, desemancipador, é o mesmo fenômeno que produziu a alfabetização em massa de mais de 140 milhões de pessoas, do qual 80% era analfabeto, e que promoveu o processo de maior criação de universidades, escolas técnicas, museus, teatros, concertos da história da humanidade em um período de espaço-tempo de 20 anos. Então, nunca houve, na história, nem antes nem depois, um fenômeno de revolução cultural e de socialização da cultura tal qual o que aconteceu na União Soviética de 1930 a 1950. O Isaac Dolcher, que é um historiador insuspeito de simpatias stalinistas, quando o Stalin morreu, ele escreveu um necrólogo, né, um texto falando sobre o líder que estava morrendo, e o Dolcher falou assim, olha, o núcleo do stalinismo o núcleo histórico do stalinismo é pegar um país com população analfabeta camponesa que estava no arado de terra e entregar com a bomba atômica uma superpotência industrial e tendo colocado o homem no espaço. Era impossível fazer isso sem uma revolução cultural de dimensões gigantescas, mandando todo um país para a escola. Então, perceba, para mim, existem várias coisas criticáveis no stalinismo. A militarização das ciências sociais, a concepção conservadora de família. O Stalin e o grupo dele do entorno tem uma concepção de família conservadora. A proibição do aborto em 1936 foi uma regressão inaceitável, inclusive usado como argumento tosco, que é tipo, o aborto é necessário no capitalismo, porque no capitalismo a mulher pobre não tem direito de escolha, mas no socialismo, como a mulher tem escola pública, creche pública, lavanderia pública, restaurante público, ela não precisa abortar, então acabou o direito de aborto. Sabe, tipo, enfim, são coisas que não são aceitáveis. Agora, a gente não pode jogar fora o bebê com a água suja, na verdade, com o bebê, né? Sabe por quê? E aí, de novo, o mesmo stalinismo que tinha uma visão conservadora de família que proibiu o aborto é o mesmo stalinismo que foi responsável pelo processo de construção da maior rede da história da humanidade de creches, restaurantes públicos e lavanderias públicas, criando um nível de socialização do trabalho doméstico que até hoje nenhum país capitalista da história conheceu. Então, é o mesmo processo histórico. Então, é por isso que o Lossurdo diz que é um processo contraditório de emancipação e desemancipação, saca? E aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a crítica. Agora, a crítica não esquecendo o seguinte, e esse ponto é muito importante, só para concluir de verdade. Existe uma tendência equivocada, que é na hora de fazer um balanço das experiências históricas do século XX, ter o que eu chamo de sovietcentrismo, que é, veja, o nível de militarização das artes e das ciências humanas, por exemplo, da União Soviética, não aconteceu em nenhuma outra experiência socialista. Não aconteceu na Iugoslávia, não aconteceu em Cuba, não aconteceu na China, não aconteceu na Coreia, não aconteceu no Vietnã, para ficar só em alguns exemplos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer a crítica aos erros do stalinismo, sem cair em discussão comunista e sem deixar de perceber os seus momentos de emancipação, a gente não pode perder de vista que vários dos fatos mais terríveis da história da União Soviética foram só da União Soviética e não de todas as experiências socialistas. Eu acho que é sempre muito importante chamar atenção para isso. Maravilha. Olha lá, eu queria sair um pouco dessa que a gente está descortinando e descobrindo. Quem nos acompanha aqui pela Casa de Cultura do Parque, esse projeto que está nascendo agora, né, tá inaugurando hoje, o Mirante da Casa. Queria sair um pouco de questões mais densas, teoricamente, e o peso que a teoria tem na análise histórica, e dar um salto e a gente pensar um pouco aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente volta um pouco para discutir mais teoria, principalmente o Domênico Losurdo. Gostaria de lembrá-lo que a gente ainda não se conhece pessoalmente, espero que possamos nos conhecer. Você está convidado, as portas estão abertas à Casa de Cultura do Parque para você presencialmente ir lá conversar com o nosso público. Você está falando com o frankfurtiano, então eu tenho certa birra com relação ao marxismo ocidental, né? A leitura que o Losurdo faz. Mas, enfim, vamos pensar no Brasil aqui. Saiu pela BBC uma entrevista maravilhosa com um pesquisador, um pensador negro. Muita gente acha que ele é só compositor, o Ney Lopes. Eu acho que foi em novembro de 2019, se eu não me engano, tá? Ele dizia o seguinte, está aqui, eu tenho anotado aqui, que o mercado está descobrindo o potencial do povo negro, né? E a presença maior de artistas negros na mídia
embora ela seja meramente um interesse de consumo e pura mercadoria, ela pode daqui a um tempo ser poder político. Fecha aspas, né? Então, você tem mais interesse de consumo do que com a própria representatividade do ponto de vista mercantil, do ponto de vista do capitalismo. Aí teve um livro, recentemente, faleceu o professor Rui Fausto, que foi um dos maiores pesquisadores marxianos, né? Da lógica dialética, inclusive, do Marx. Enfim, na ocasião de um livro do professor Rui Fausto, né, Os Caminhos à Esquerda, Elementos para uma Reconstrução, saiu uma resenha da Manuela Miklos, demolidora. Eu achei a resenha demolidora. Queria ler um trecho para você. Ela diz assim, abre aspas, é flagrante no livro a ausência de menção, como ele está discutindo, uma reconstrução da esquerda, um pensamento do que pode ser a esquerda, que faz parte do nosso projeto Mirante, a ideia de Novo Amanhã. Ela diz assim, é flagrante no livro a ausência de menção ao feminismo, ao movimento negro e às demais lutas por igualdade de raça, gênero, etnia e de liberdade sexual, as chamadas lutas identitárias. No Brasil, hoje, essas agendas são vibrantes, que levam milhões às ruas por direitos. Seja do ponto de vista ideológico, seja do pragmático, é equivocado pensar na recomposição da esquerda brasileira sem incorporar as pautas desses movimentos como transversais, numa nova agenda e reconhecer suas lideranças como nomes emergentes, capazes de conduzi-la, essa agenda, a novos caminhos. É bem verdade que tal ausência não deve ser considerado um pecado do autor. Por isso que eu achei demolidora e bastante provocativa. Do ponto de vista do feminismo, a direita brasileira sempre foi o pior inimigo, mas a esquerda nunca foi mais do que um namorado abusivo. Eu queria te ouvir falar um pouco a respeito de empoderamento, lugar de fala e representatividade. Vamos lá. Eu acho que é importante primeiro fazer um apontamento. Eu não li esse texto, que você leu o trecho, mas tem uma coisa no trecho que eu discordo. Luta antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica não é luta identitária necessariamente. Eu acho que existe uma confusão brutal nos termos do debate que estão colocados no Brasil. Há uma importação, uma crítica de um debate estadunidense, da sua vertente mais pobre. Então, assim, não se está importando o debate da Nancy Fraser, da Angela Davis, do Asa Hayden. Não é esse debate que a gente está importando, o melhor debate. A gente está importando o pior debate, que é o seguinte, vejam. Identitarismo é uma concepção específica de luta dentro da perspectiva, por exemplo, antirracista, que é onde eu me situo melhor. Vou dar um exemplo para vocês. O Felipe Neto, o youtuber, foi lá cobrar o Neymar, que o Neymar apoiou o Bolsonaro, o Neymar é o cara com mais seguidores no Instagram, nas redes sociais do Brasil, no mundo, e por aí vai. O Felipe Neto foi lá cobrar o Neymar, o que está acontecendo no Brasil, que o Neymar não se posiciona. Algumas pessoas foram criticar o Felipe Neto porque é um branco cobrando um negro. Isso é um exemplo de identitarismo. Por quê? Porque se pega as identidades negro, branco, tomam elas como fixas, deshistoricizadas, sem história, sem concretude socioeconômica, e toda a articulação da ação política e da comunicação política começa e termina no âmbito da identidade. Essa identidade não é transcendida. Essa identidade ela não é tática na política, ela é estratégica. Toda a política gira em torno da identidade. Então, isso é um exemplo de identitarismo. Só que, qual foi a minha posição? A minha posição é que o Felipe Neto estava corretíssimo em cobrar o Neymar, porque Neymar não é um negro em abstrato, Neymar é bilionário, Neymar é um cara que apoia politicamente tudo que não presta e que qualquer pessoa, desde que não use nenhum tipo de referência racista, pode e deve cobrar aquele otário. Então, existe uma diferença na hora de pensar o sentido da identidade na hora da política. Para mim, a identidade do Neymar enquanto negro não está no primeiro plano nesse caso específico. Então, eu não reduzo o meu olhar político, a minha comunicação política à dimensão da identidade. Pessoal, mais uma vez, parece que deu um pequeno probleminha técnico com o celular do Jones. Vamos aguardar mais alguns segundos. Voltamos, Jones, você me ouve bem aí? Ouve, tranquilo. Por favor, conclua seu raciocínio. Vamos lá. Então, por que eu não uso nenhuma dessas três categorias? Tem algumas dimensões. Primeira dimensão, existe um nível de vulgarização muito grande
Então, uma categoria que significa tudo não serve para nada. Então, por exemplo, empoderamento. O que é empoderamento? É tudo. Se usa como adjetivo, como substantivo, como verbo, para todo tipo de situação diferente. E aí eu acho, como diria o velho Louis Althusser, que é preciso rigor teórico. Que no capitalismo, toda imprecisão teórica é preenchida pela ideologia burguesa. Então, são categorias, na verdade, não são nem categorias, são noções. Não tem nem estatuto teórico-ontológico de categorias e de conceitos. São noções vagas que circulam. Segunda coisa, é uma linguagem totalmente assimilada pela ordem dominante. Então, eu dei um exemplo que eu estava conversando com uma amiga, e eu dei um exemplo a ela. Eu falei, olha, a dona Rede Globo de televisão, ela colocou na novela uma personagem falando de lugar de fala de Jamila Ribeiro. Meu livro pode vender 100 mil cópias. Eu nunca vou aparecer na Rede Globo. E graças a Deus. Porque uma coisa é lugar de fala, outra coisa é anti-imperialismo, anticolonialismo, revolução, poder popular, tomada do poder, violência revolucionária, organização popular. Então tem coisas que... E aí, para mim, esse é o critério melhor, né? Se uma linguagem política pode passar na Rede Globo, claramente ela não tem um nível intrínseco de perigo à ordem dominante. Se ela não tem um nível de perigo à ordem, ela tem problemas. Ela está assimilada a esse estabelecimento liberal. O terceiro elemento é que, sinceramente, eu fico muito irritado porque a gente tem um arsenal categorial fantástico de produções brasileiras e latino-americanas. E veja que não é nenhum tipo de nacionalismo metodológico. Mas a gente tem um arsenal de produções, de categorias, de reflexões brasileiras e latino-americanas incríveis para a gente estar importando o que de pior existe nos Estados Unidos. E quando eu digo de pior, é o de pior de verdade. Porque, tipo assim, se os termos do debate fossem os termos de Angela Davis, da Nancy Fraser, do Asa Hayden, eu ia achar fantástico, sabe? Não é o caso. Se os termos de debate fossem os termos de debate do Francis Fanon, do Eric Williams, do Walter Rodney, da Santa Chacu, eu ia achar fantástico. Também não é o caso. E aí, há de se perguntar muito por que organizações como, por exemplo, a Fundação Itaú, você pode falar se vocês vão ser processados, por exemplo, por que a Organização Itaú consegue, sem problemas, financiar eventos em que essa linguagem política é dominante? Você percebe que, veja, tem algo de errado. Porque uma linguagem política anarquista ou marxista, por exemplo, não é aceita nesses espaços. Mas essa linguagem política é. Por quê? Eu convido todo mundo a pensar assim, será que não tem algo de errado numa linguagem política que é aceita num espaço da Fundação Itaú, da Fundação Roberto Marinho, em projetos financiados pela Fundação Ford, pela Open Society, pela Fundação Rockefeller? Será que não tem algo de errado aí? Será que isso não é um sintoma de alguma coisa maior? Então, basicamente, por esses três elementos, eu não uso esse tipo de linguagem e eu acho que ela também não tem nenhum sentido estratégico para construir luta política. Certo. Fica até difícil escolher as perguntas aqui, a conversa está muito boa. Vamos lá. Eu vi recentemente, né, saindo um pouco do assunto, a segunda pergunta posterior que eu faria a você também se manteria um pouco nessa questão do identitarismo e tal, mas queria dar um outro salto aqui. Recentemente eu acompanhei um noticiário, todos nós aqui acompanhamos, e que havia um navio iraniano levando combustível para a Venezuela, né? E aí os americanos, os estadunidenses, ameaçaram retaliação e o ministro da Defesa venezuelano falou que helicópteros e aviões de guerra eles iam acompanhar esse navio iraniano. Eu tenho uma certa sensação, Jones, eu posso estar equivocado, uma questão muito particular, de que a gente está sempre numa iminência de guerra, tá? Na iminência de uma guerra. Aqui no Brasil, inclusive, a gente fala guerra contra o narcotráfico, guerra contra o crime, guerra contra a corrupção, guerra comercial, enfim. Já foi dito lá atrás que a guerra era a continuação da política. Eu queria te perguntar, hoje a gente pode dizer que a política é a continuação da guerra? Veja,
Tem uma coisa que eu acho muito interessante. Eu vou aproveitar a tua pergunta para puxar uma exemplo. Tem muita gente que tem calafrios comigo porque eu defendo a República Democrática Popular da Coreia, a demonizada Coreia do Norte. E aí, sempre que eu questiono a pessoa e falo assim, vem cá, o país ele foi invadido, né? Veja, não existe guerra das Coreias. Isso é uma maneira equivocada que a escola ensina. Não existia duas Coreias. A Coreia tem mais 4.000 anos de história, sempre foi uma nação una. No bojo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ocuparam uma parte da Coreia, a parte sul, e aí quando as forças nacionalistas de libertação nacional estavam fazendo a libertação do país, os Estados Unidos decidiram balcanizar, separar o país. Tal como separaram o Vietnã conseguiu a reunificação, a Coreia não conseguiu a reunificação, e eles estavam dispostos a também separar a Itália, em caso de vitória dos comunistas na eleição de 1948. Se os comunistas ganhassem, eles instituíam separatismo no sul do país. Então, veja, a Coreia foi invadida pelos Estados Unidos, ocupada militarmente, 1/3 da sua população foi morta, né? Então, imagine, por exemplo, no Brasil, o que seria equivalente a isso hoje no Brasil? Seria equivalente hoje no Brasil de 210 milhões de habitantes matar mais de 50 milhões de pessoas, né? 1/3 da sua população foi morta, e aí todas as cidades foram destruídas, todas, não ficou uma de pé. Depois disso, os Estados Unidos mantêm na Coreia do Sul, Japão e países vizinhos mais de 30 mil soldados e armamento atômico apontado para a Coreia do Norte e o maior bloqueio econômico da história mundial. Nenhum país foi tão bloqueado, tão asfixiado economicamente como a Coreia é hoje. E aí, quando eu defendo o país, eu parto de uma premissa que para mim é muito lógica, que é: nenhuma guerra começa quando se joga a primeira bomba. Existe um processo de construção político, ideológico, moral, simbólica, cultural, de legitimação dessa guerra. Cada vez mais a guerra tem um elemento moral intrínseco que é definidor dela. Os Estados Unidos perderam no Vietnã não é porque os guerrilheiros vietnamitas eram muito espertos e sabiam fazer armadilhas de madeira muito eficientes, não. Isso é uma besteira. Eles perderam porque os vietnamitas conseguiram estabelecer uma resistência por um período de tempo muito bom e, por causa de motivos internos e geopolíticos, os Estados Unidos perdeu a condição política para a guerra. Mas se os Estados Unidos tivessem condição política para, por exemplo, jogar 50 bombas atômicas no Vietnã, o Vietnã era riscado do mapa e acabou. Então, na guerra, a dimensão moral é cada vez maior, inclusive também nas políticas de extermínio interno. Então, veja, quando você não cria um processo de contra-propaganda e de contra-narrativa às narrativas de guerra, não adianta, depois que a guerra estourar, dizer que é contra, porque as subjetividades já foram construídas para aceitar aquela guerra. Percebe? A mesma coisa se coloca para a imensa maioria dos países que são ameaçados pelo imperialismo. Veja, ninguém acha o militarismo, ninguém acha não, tem algumas pessoas que acham, mas enfim, a maioria das pessoas com um bom marxismo não acham o militarismo da Coreia do Norte bonito. Isso é muito simples. Não é esse o ideal do socialismo que a gente quer. Mas se você quer que o país acabe com o militarismo, você precisa cobrar que os Estados Unidos deixem o povo em paz, tirem os seus 30 mil soldados cercando o país, tirem seu armamento atômico, né, importante, e permitam que o povo coreano decida a melhor forma de sua reunificação. Do mesmo jeito, ninguém acha que a situação da Venezuela está maravilhosa. Sabe, a gente tem os dados da CEPAL, da ONU, a gente sabe que desde 2014 a economia da Venezuela entrou no buraco. O nível, por exemplo, de calorias médias consumidas pela população cai ano após ano. Então a situação do ponto de vista de segurança alimentar é cada vez pior. A situação da Venezuela, até do ponto de vista básico de abastecimento de energia elétrica, é cada vez pior. Mas isso não significa que a gente vai legitimar as agressões do imperialismo e a interferência na soberania nacional. Por isso que eu fiquei muito puto quando o Pepe Mujica, por exemplo, propôs novas eleições com Maduro abdicando do governo. Não, Maduro foi eleito, foda-se, tem que decidir o povo da Venezuela.
A nossa tarefa, o nosso trabalho é cobrar que os Estados Unidos parem o bloqueio econômico, o maior bloqueio econômico da América do Sul, as interferências, a sabotagem, financiamento de terroristas. E isso é, inclusive, comprando o desgaste do discurso liberal que coloca assim, você apoia Maduro. Sim, apoio contra o imperialismo. E aí? Apoio. Eu quero que aquele povo, eu quero, inclusive, que o povo acerte as contas com Maduro, a classe trabalhadora da Venezuela. Porque, por exemplo, em 2017, teve um Congresso de Trabalhadores na Venezuela, que dentre as medidas que o Congresso dos Trabalhadores tirou, estava autogestão, ampliação dos mecanismos de poder operário para combater a corrupção, melhor transparência na gestão da riqueza pública, ampliação da participação operária nas empresas públicas. A maioria dessas medidas tiradas do Congresso Operário, da classe, eles chamam de Congresso Obreiro, da classe trabalhadora, não foi aplicada. E aí não foi aplicada em grande parte porque existe a desculpa que é real, de que existem dificuldades de fazer um processo de democratização por causa das medidas de defesa do imperialismo. Então, veja, como diria o nosso brilhante Eduardo Galeano, para cada solução, a burocracia tem um problema. Então, enquanto você não consegue fazer com que o país tenha paz, os processos de democratização e de poder popular cobrados pela classe trabalhadora ficam mais difíceis de se concretizar e a própria classe trabalhadora de acertar as contas com o erro do Maduro e do PSUV fica mais difícil, porque qualquer processo de convulsão interna pode facilitar o trabalho do imperialismo de derrubada do governo. Percebe? Então, se você quer, por exemplo, democratização, ampliação do poder popular nessas experiências, a sua prioridade tem que ser combater o imperialismo, para deixar com que a classe trabalhadora de cada país tenha fôlego para lidar com os problemas do seu governo, ou até derrubar esse governo se não estiver satisfeita. Mas que ela, a classe trabalhadora, a partir dos seus órgãos de poder popular, dos seus sindicatos, dos seus movimentos, decida isso. Não que seja trabalho do imperialismo. Isso também se reflete a nível interno de política brasileira. Veja, quer ver um motivo para eu ser xingado é eu falar mal da política penal dos governos petistas. Na hora, bicho, aparece gente do inferno para me xingar. Não, meu amigo, foi uma porcaria, foi repressiva, ajudou a gente a chegar nesse cenário. Hoje mesmo, eu li um texto do nosso amigo Luiz Eduardo Soares, né, um dos pesquisadores de segurança pública mais importantes. Aí eu acho engraçado, porque o Luiz Eduardo Soares ele escreveu um texto dizendo que quem fosse para as ruas protestar no domingo daria desculpa perfeita para Bolsonaro dar o golpe. Luiz Eduardo Soares ele foi um dos teóricos da UPP. Ele foi um dos apoiadores e divulgadores da UPP. Quem contar a história da ascensão das milícias e do exército ao primeiro plano da política brasileira, sem falar das UPPs, ou está mentindo ou está errado, ou os dois. Então, o Luiz Eduardo Soares ele não consegue fazer uma autocrítica da UPP. Até hoje ele diz que a UPP foi um problema de gestão, teve pouco investimento social, mas ele acha que em si o projeto é bom, com essa linguagem de guerra, de retomada de território, de conquista de território, com aquela cena horrível que na época certa esquerda achou bonito, e a Globo transmitindo ao vivo os meninos correndo, estavam armados, estavam, tudo bem, mas meninos correndo em cima do morro, o helicóptero da polícia mandando bala, e sendo transmitido ao vivo, olha lá, os traficantes correndo, indo para outro morro, e bala, e os moleques correndo por cima do morro, sabe? Esse tipo de coisa que formou uma subjetividade brasileira que se acostumou com o militarismo, se acostumou com a ideia de que a violência ela é garantia de não corrupção, ela é garantia de fazer as coisas certas, que fazer as coisas certas significa fazer com violência, porque ela aprendeu no Tropa de Elite que o BOPE é uma polícia incorruptível, porque o BOPE ele tortura na favela e tem tortura no processo de treinamento do BOPE, então ele aprendeu que a tortura é uma virtude, a tortura garante que não aconteça corrupção na instituição policial. Então, veja, você forja tudo isso e depois você fica surpreso quando, por exemplo, a população vota num cara que é fã de Brilhante Ustra. Porra! Se o que se propõe como esquerda hegemônica no país
legitima uma política como a UPP, por quê? Por quê? De verdade, assim, por quê a população depois não vai votar no Brilhante Ustra? No Brilhante Ustra, ó, no Bolsonaro, que é quase, né? Não sabe, tipo assim, por quê? Aí você fala assim, não, mas Bolsonaro defende tortura. Veja, em 2010, na eleição, o Lula foi para o PP, no morro, acho que é Dona Marta, e do lado do Eduardo Paes, do Pezão e tal, o Lula falou assim, ó, agora com o PP tá bom, porque antes a polícia só subia o morro para bater. Agora ela bate em quem tem que bater e protege quem tem que proteger. Isso é a legitimação plena e absoluta da tortura. Disso para um Bolsonaro, claro que tem uma escala de transformações qualitativas, mas assim, sabe, tem um fio de continuidade histórica, como um fio de Ariadne, para você pegar ali e entender como a gente chegou a isso. Então eu diria o seguinte, todo o processo de legitimação da violência reacionária da classe dominante, a nível interno ou a nível internacional, ele tem necessariamente, previamente, um processo de legitimação. Do mesmo jeito que hoje, por exemplo, se cria uma narrativa para justificar uma possível guerra contra a China. Está a plenos vapores a criação de uma narrativa anti-chinesa, de um processo de desumanização brutal da China, uma sinofobia onipresente, como elemento de legitimação de uma possível guerra futura contra a China. Então, se a gente não enfrenta hoje os processos de legitimação do extermínio a nível interno e de guerra a nível internacional, não dá para se surpreender depois com coisas como a guerra da Síria ou coisas como o Bolsonaro. Tá. Muito bom, muito bom. A gente passou aqui por vários autores que eu tenho aqui, estou com alguns livros, enfim, que eu li um pouco para a gente poder conversar. Inclusive, isso que você estava falando de democracia já abriu aqui, já foi respondido pelo menos 2 ou 3 perguntas que eu havia bolado aqui, e autores como o Leonardo Padura, que eu indico muito, é um romance maravilhoso, né? Um ficcionista, né, cubano, autores como o Paulo Arantes, tudo isso a gente coloca amanhã, né, o link, que de modo... tem uma atmosfera, pelo menos. Se eles estão de modo direto, eles estão de modo indireto aqui na nossa conversa. Eu queria tocar um pouco, trazer a brasa para a minha sardinha, no sentido de pensar um pouco a educação, que é o tema que a gente tinha colocado, embora tudo isso que o que a gente está falando aqui agora, tem muito a ver com educação, tem muito a ver com formação política, não formação no sentido edificante, burguês, enfim. Jones, na Zona Sul de São Paulo, a gente tem um jovem pensador, talentosíssimo, um escritor muito sério. Ele escreveu uma dissertação de mestrado, o nome dele é Alain da Rosa, tá? Ele escreveu uma dissertação chamada Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem. Se eu pudesse resumir ao menos parte da dissertação dele, que depois virou um livro, aliás, eu recomendo que as pessoas, amanhã a gente também coloca link, a gente vai colocar no Instagram, para que vocês possam nos acompanhar, e por favor nos acompanhem também no Facebook, que a gente vai colocar esses links lá. Eu diria o seguinte, se eu pudesse resumir o que ele diz, não existe educação popular sem o protagonismo negro e periférico. Você é educador popular e é ativista. Muita gente fala do racismo nas escolas, mas fala pouco do racismo escolar. O que você acha? Veja, eu acho que o Brasil ele tem a esquerda. Vamos restringir. Historicamente, as classes dominantes da América Latina, elas se formaram tendo como elemento constitutivo uma dupla barreira de identificação com o conjunto do povo, das maiorias, que é a barreira de raça e a barreira de classe. Então, há uma estratificação racial muito clara na configuração de classes do Brasil. Como diria o grande Nelson Werneck Sodré, a raça negra são as classes do trabalho no Brasil. E a burguesia ela se autorrepresenta como branca, com uma pureza quase que nova. Então, sorte que é parte intrínseca ao processo de dominação política no Brasil a não identificação desse país como negro.
a não identificação das maiorias com a negritude, com o caráter não branco da maioria do povo brasileiro. O Nelson Werneck Sodré, no Introdução à Revolução Brasileira, que está aqui, inclusive, embaixo do celular, dando apoio, ele fala que o Brasil, quando nasce enquanto nação independente, né, a classe dominante brasileira, ela procura criar um sentido originário de nacionalidade, tentando importar certas ideias da cultura indígena, né, tentando fazer uma assimilação formal e formalística da cultura indígena. Era a época do indigenismo, por exemplo, em que a verdadeira essência da brasilianidade estava nas matas, nas florestas e nos grupos indígenas, o que foi um mero recurso para não admitir o caráter negro desse país, o caráter negro da nacionalidade brasileira e do povo brasileiro. O próprio Gilberto Freire, quando ele fala de um mito das três, uma constituição da cultura brasileira a partir das três raças, embora ele tenha avançado frente a um discurso de eugenia, de inferioridade racial, e por aí vai, Gilberto Freire, primeiro, ele comete o erro. Eu não acho que existe uma contribuição de três raças, eu acho que existe uma constituição de um povo brasileiro e de uma cultura brasileira essencialmente não branca, que é permanentemente negada e ocultada pelo domínio político, cultural e ideológico da classe dominante. De tal sorte que, se eu estiver correto, é uma tarefa central da esquerda brasileira, se quer ser uma esquerda representativa das maiorias e organizando essas maiorias e formulando uma concepção nacional popular contraposta a essa da classe dominante, colocar a luta antirracista, a negritude e uma concepção de cultura negra popular no centro da sua agenda política, da sua estética, da sua simbologia e do seu pensar e fazer político. Isso, historicamente, não foi conseguido por uma série de motivos, né? Um grande exemplo disso, por exemplo, é dito, e eu discordo, mas enfim, é dito que o grande pensador marxista da história brasileira é o Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior era racista. Eu não sei se era racista pessoalmente, no trato pessoal dele. Estou para ler a biografia do Pericage, mas já me adiantaram que o Pericage não trata disso, que é uma pena, inclusive, e uma falha. Mas comprei, estou esperando chegar. Mas nos textos do Caio Prado Júnior, você vê claramente assim, um caráter abertamente racista. E aí? Salve, Jones. Desculpas, peço desculpas aí. O sistema nos cortou aqui. A gente está voltando. Eu tenho mais algumas perguntas. Se você tiver paciência, peço a gentileza aqui. Claro que não são todas, mas para a gente poder só continuar essa conversa que está muito boa aqui, principalmente quando a gente está falando de Brasil. Você estava conversando, você estava falando há pouco, aí você citou o Werneck, né, o Werneck Sodré, que inclusive estudou bastante a história militar do Brasil, é um dos poucos figuras, é uma das poucas figuras muito sérias, que inclusive falava da Cruzada Democrática, que foi esmagada pelos militares no interior do Exército, e essa cruzada depois, provavelmente virou, parte dela foi para a guerrilha do Araguaia, e foi esmagada, né, pelos militares de direita. Esses militares continuam aí no poder. Mas você estava conversando aqui, não sai da minha cabeça a sua dissertação de mestrado sobre o Carlos Nelson Coutinho. Eu acho muito injusto a gente não falar do Carlos Nelson Coutinho, sabe? Há um certo star system dos pensadores marxistas, pelo menos aqui em São Paulo, que a gente chama como é que chama isso? O pensamento paulistano do pensamento. Enfim, o Paulo Arantes tem algumas ironias, né? Um departamento francês em ultramar, quando ele vai falar disso. Mas, digamos assim, o Carlos Nelson Coutinho é um cara mais low profile, mais discreto, na hora de estudar, pelo menos trazendo a brasa um pouco para a minha sardinha, para a questão da literatura. Ele não entrou muito nas disputas machadianas, né? Digamos, Antônio Cândido, Alfredo Bozzi, Roberto Schwarz, enfim, ele não entrou nas leituras em competição. Ele ficou mais, foi buscar estudar um pouco mais do Lima Barreto. Eu queria saber o seguinte: qual a importância do Carlos Nelson Coutinho para o pensamento crítico brasileiro? Não, só informando, alguém falou aqui para eu limpar a câmera. Isso não é a câmera suja, gente, é que o celular levou uma queda e aí tá trincada a câmera, é por isso que ela tá assim, então não é sujeira. Veja, eu tenho uma discordância. Eu acho que o Carlos Nelson é um dos pensadores mais influentes da esquerda e da cultura brasileira. Eu acho que ele é influente sem ser lido. Sabe quando determinado autor
suas ideias se tornam hegemônicas de tal sorte que elas circulam, mesmo sem fazer referência o produtor delas, eu acho que isso é o caso do Carlos Nelson. Então, por exemplo, eu consigo enxergar uma influência coukiniana em praticamente todos os militantes hoje de esquerda do PSOL, por exemplo. E a maioria nunca leu, provavelmente nunca vai ler Carlos Nelson. Eu consigo enxergar uma influência coukiniana em todo mundo que se propõe a debater Gramsci no Brasil, embora muitos deles não usem mais Carlos Nelson. Trabalho por outras chaves de leitura, trabalho pelo Álvaro Bianchi, o Edmundo Dias Fernandes, esqueci o nome do rapaz da Unesp. O cara tem idade para ser meu pai. Enfim, eu esqueci o nome dele. Ele lançou um livro novo agora pela Boitempo, Os Prismas de Gramsci. Enfim, então o Carlos Nelson ele tem uma influência muito grande. Quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, eu escrevi justamente porque eu acho que o Carlos Nelson precisa ser debatido criticamente para se quebrar essa influência dele. Por quê? E aqui vem uma formulação minha que eu devo colocar em livro esse ano, no meu livro autoral. Veja, o Carlos Nelson ele é um cara fantástico porque, frente a um processo de contra-revolução, de derrota histórica da classe trabalhadora, com a derrubada da União Soviética, dos países do leste europeu, fim de vários partidos comunistas, endireitamento da social-democracia e por aí vai, Carlos Nelson ele não abandonou o marxismo. Obrigado, Marco Del Roio. Alguém lembrou o nome do autor dos Prismas de Gramsci. Então, veja, Carlos Nelson ele não abandonou o marxismo, porque a gente, que é jovem, por exemplo, eu não vivi a época, mas eu estudei. E aí eu não sei a sua idade, camarada, mas talvez você tenha vivido também. Ser marxista nos anos 90 era um bagulho barra pesada. Sério, assim. Quem viveu os anos 90 e se manteve marxista, tá de parabéns, de verdade, mesmo assim, verdadeira, porque era um negócio sinistro, sabe? Foi uma debandada geral. Eu acho que poucas vezes na história se viu um fenômeno de transformismo tão grande como o número de intelectuais que se colocavam como marxistas revolucionários e de uma hora para outra viraram liberais e social-democratas. Assim, um negócio assim, assustador, assim, arrasador. Um negócio de arrasa quarteirão. E o Carlos Nelson, ele não só se manteve marxista, como ele se propôs a formular uma estratégia socialista adaptada ao que ele compreendia como os novos tempos. Ele cumpriu a função histórica de manter uma bandeira marxista numa perspectiva que eu chamo de defensiva. Só que essa perspectiva defensiva do Carlos Nelson, sim, foi importante, e foi que pensadores como Carlos Coutinho e Leandro Ponder, por exemplo, formaram muitos marxistas nos anos 90 e 2000. Eu acho que é muito difícil você ter algum marxista que se formou nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000 que não passou pelos livrinhos do Carlos Nelson e do Leandro Ponder. É muito difícil. Se foi muito importante, ela hoje precisa ser superada. Porque ela tem um balanço histórico da experiência do século XX que aceita a premissa da história construída pela classe dominante. Ela tem um fundamento de estratégia socialista que aceita também as condições de luta política da classe dominante. Então, o Carlos Coutinho ele faz um voto de fé, previamente, de uso da não violência e da não insurreição. Não faz sentido nenhum. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático. E ele, inclusive, assimila uma leitura que, para mim, é inaceitável, que foi derrubada para ontem, que é a esquerda no século XX foi golpista. Tipo assim, na tentativa de fundamentar o que ele chamava de uma estratégia democrática para o socialismo, ele produziu uma leitura da história da esquerda brasileira e da esquerda mundial que, para mim, tem que ser superada. Uma tarefa histórica urgente. Ao mesmo tempo, o Carlos Nelson era um tipo raro, que hoje em dia é muito difícil, que ele tentava pensar o Brasil enquanto um objeto de pesquisa. Sabe, não é só... tem um amigo meu, Euclides, que ele brinca, que ele fala que eu não sei muito de nada e sei um pouquinho de tudo. Veja, eu sou muito influenciado por esse tipo de intelectual,
como Carlos Nelson, como Leandro Conde, eu me espelho neles. Eu tento não ser especialista em nada. Então, assim, se você for conversar comigo, por exemplo, eu consigo debater com você escravidão? Consigo. Mas eu não vou nunca debater escravidão no nível como é o nome? Acabei de esquecer o nome dele. Acho que é João José Reis, um dos grandes especialistas em escravidão no Brasil. Tipo assim, não vou e nem quero, sabe? O pensador que vai passar 40 anos da vida estudando escravidão, massa, ele dá uma contribuição do caramba, ele escreve o livro dele, eu vou ler, vou aprender sobre escravidão com ele, mas eu recuso a especialização acadêmica. Eu tento conseguir apreender o máximo de determinantes possíveis do Brasil. Então, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu estou lendo 3 livros. Eu tenho maneira de ler vários livros ao mesmo tempo, né? Então, eu estou lendo um livro com escritos de Mao Tse Tung, que foi lançado pela Expressão Popular, organizado pelo Miguel Stedley, que inclusive ficou maravilhoso. Estou relendo o Carta no Coturno, do Pedro Mari e do André Ortega, sobre questão militar, e estou lendo o livro do Domênico Losurdo, relendo sobre Hegel e a liberdade dos modernos. Então, eu estou lendo um livro com a produção do Mao Tse Tung, estou lendo um sobre teoria militar, e estou lendo um sobre filosofia. Saca? E aí, antes disso, eu estava lendo Caio Prado Júnior, Chico de Oliveira, e estava lendo Hegel diretamente. Então, eu tento fazer algo que o Carlos Nelson fazia muito bem. E eu não estou dizendo, não tenho a pretensão, embora eu não seja uma pessoa lá muito humilde, mas eu não tenho a pretensão de dizer que eu vou conseguir fazer com a mesma qualidade do Carlos Nelson. Mas eu tenho a pretensão de conseguir pensar o Brasil de maneira holística, de maneira total, e conseguir formular o Brasil enquanto um problema teórico-político a ser decifrado. Tentando, sem desprezar as particularidades, pensar o Brasil enquanto um elemento universal. Como diria Hegel, ver mais que as árvores, ver a floresta. Sabe? Algo nesse sentido. E eu acho que o Carlos Nelson, a grande importância dele para formar cultural e teoricamente essa nova geração, da minha, da geração um pouco mais antiga que a minha, é muito bom a gente ler esses autores que não escrevem dentro da lógica da compartimentalização acadêmica do conhecimento, sabe? Porque é um pouco trágico, eu vou ser muito sincero contigo, é um pouco trágico quando você pega, sei lá, um autor da sociologia do trabalho, aí o cara vai escrever sobre... Eu vou dar até um exemplo, que talvez eu não poderia dar, mas, por exemplo, eu acho o professor Ricardo Antunes genial, escrevendo sobre sociologia do trabalho. Para mim, de longe, assim, talvez até na América Latina, ele esteja aqui. Uhum. Mas o problema é que, por exemplo, o professor Ricardo Antunes, quando ele vai sair de sociologia do trabalho e ele vai falar para mim da China, é uma tragédia. Com todo o respeito que eu tenho à obra dele. E por que isso? Porque o professor Ricardo Antunes, como muitos outros socializados nessa academia, eles acabam sendo envolvidos numa lógica de pesquisa que faz com que ele consiga produzir com excelência inigualável em sociologia do trabalho, mas que, ao mesmo tempo, tem a dificuldade de compreender as particularidades de uma formação econômico-social que não ocidental. E aí acaba saindo muitas coisas ruins. Então, tentar pensar para além dessa especialização acadêmica, eu acho que é a grande contribuição que daria para essa juventude, hoje em dia, de ler, estudar Carlos Nelson, estudar Leandro Conde, estudar Nelson Werneck Sodré, estudar o Chico de Oliveira, que eu não gosto tanto, o Chico de Oliveira também, e por aí vai. Tá. Eu tenho mais 2 perguntas para te fazer, são 8h25, não quero ficar tomando muito o seu tempo. Agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Uma pergunta, a penúltima, digamos assim, é uma provocação. E a última pergunta é sobre educação, tá? E aí, com essa pergunta sobre educação, a gente encerra já agradecendo quem está acompanhando a gente aí há mais ou menos 1h20, essa conversa quente, as suas ideias incendiárias e muito necessárias no momento que nós estamos vivendo. A ideia de descortinar horizontes, incentivar e entusiasmar os mais jovens e também a nossa geração. Você perguntou a minha idade, eu tenho 36 anos, enfim. A gente é quase mudado. Olha só, tem um livro do Zizek que eu comprei em Cuba, tá? É esse aqui, ó.
Na verdade, ele é um capítulo de um outro livro dele que agora me fugiu o nome. Chama Recordando Lenin. Né? E o Zizek fala, ele vai falar o seguinte, ele afirma categoricamente que há uma profunda simbiose entre a China e os Estados Unidos, porque um representa o capital e outro representa o trabalho. Ele vai dizer isso de modo concreto a partir da Rota do Pacífico, a rota comercial do Pacífico. A minha provocação é, você prefere depender da China ou dos Estados Unidos? Veja, camarada, primeiro, o Zizek, para mim, entende tanto de China como quando eu entendo de química orgânica, que é nada. Né? Vamos lá. Eu não sei explicar a diferença de um vírus para uma bactéria. Eu sei que o coronavírus é um vírus, mas porque é um vírus e não uma bactéria e não um micróbio, como diria a música, eu não sei explicar. Eu acho que o Zizek tem esse mesmo nível de conhecimento da China. Sinceramente, tudo que ele escreve eu acho trágico. Assim, trágico, muito trágico. Veja, eu acho que se exagerou muito, especialmente na primeira década dos anos 2000, e uma tendência que agora vem mudando, o nível de integração da China ao Ocidente capitalista. Eu acho que se perdeu de vista um elemento que é o seguinte, veja, o Niall Ferguson, que é aquele famoso historiador revisionista que quer reabilitar o colonialismo, no livro dele, Império, tem uma coisa fantástica, né? Ele fala assim, o Ocidente, quando a China abriu as zonas econômicas especiais, achou que iria integrar a China, fazer da China uma nova colônia do Ocidente. Então, quando o Deng Xiaoping fez aquele processo de abertura, reformas e aberturas que o Deng comandou, a expectativa do Ocidente era aquilo ali ser uma espécie de cavalo de Troia para tomar a China. Tanto que, na época, vários e vários pensadores, como, por exemplo, o nosso amigo David Harvey, escreveu um livro, A Breve História do Neoliberalismo, ele coloca o neoliberalismo com características chinesas. E, a depender da capa do livro, você tem Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Pinochet e Deng, lá na Breve História do Neoliberalismo. E veja, fazia algum sentido na época pensar assim? Fazia. Existiam vários sintomas que levavam a pensar isso. Agora, a história mostrou claramente que não foi isso que aconteceu. E por que não foi isso que aconteceu? Porque a gente tem 4 elementos. Primeiro, o Partido Comunista não foi derrubado do poder. O Partido Comunista continua no poder da China. E eu não estou falando que isso significa que a China é socialista, que isso continua. Não, veja. O objetivo era que o processo de reforma e abertura da China abrisse as condições para derrubar o Partido Comunista do poder ou, por dentro, transformar o Partido Comunista em outra coisa, ainda que mantenha a carapaça institucional. Isso não aconteceu. Então, é a primeira coisa frustrada. Segundo, a ideia era que a China fizesse um processo semelhante à Rússia com a derrubada da União Soviética, acabasse com a economia pública. Isso não aconteceu. Então, o próprio David Harvey fez uma autocrítica no começo desse ano, ele deu uma entrevista. Ele falou assim, a China não é neoliberal. Então ele mudou o que ele escreveu no livro dele. Por que ele mudou? Porque ele falou assim, não dá para dizer que a China é neoliberal, porque a China, o sistema financeiro é praticamente estatizado, ultracontrolado pelo Estado, e os setores estratégicos da economia, para acumulação, eles são controlados pela economia pública. Então não dá para chamar isso de neoliberalismo. Então o Harvey entendeu o seguinte, o Partido Comunista Chinês ele teve uma visão de longo prazo. Ele abriu setores da economia para, primeiro, o capital chinês da diáspora, né, de Taiwan, de Hong Kong, promover um ciclo de acumulação e desenvolvimento que teve custos sociais brutais para a classe trabalhadora chinesa. A classe trabalhadora chinesa sofreu o pão que o diabo amassou nos anos 90, e aqui não tem que dourar a pílula. Foi horrível ser trabalhador na China nos anos 90, especialmente do ponto de vista de acesso a moradia e saúde. O desmonte da rede de saúde promovido pelo Deng Xiaoping foi um negócio que, para mim, inclusive, não é nem justificável do ponto de vista de estratégia econômica. Sabe? É um negócio que até hoje eu tenho dificuldades de entender até o sentido econômico disso, mas enfim. E aí, mas o David Harvey entendeu o seguinte, a China fez uma estratégia de assimilar a tecnologia do Ocidente, e assimilou muito bem, e de criar um nível de integração econômica
que não dá para os Estados Unidos e para o centro capitalista asfixiar economicamente a China a nível de bloqueio econômico. Então, veja, a China ela conseguiu matar a principal arma do imperialismo, historicamente, desde a Revolução Haitiana, para esmagar um processo revolucionário. Porque quando a Haiti, lá no século XVIII, fez a sua revolução, rapidamente o Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, estabeleceu um bloqueio econômico contra o Haiti. E asfixiou a economia haitiana e o Haiti virou o país destruído que a gente conhece hoje. E aí bloqueio econômico contra Cuba, a União Soviética, tudo isso. A China ela conseguiu um nível de integração sem ser subordinada ao Ocidente capitalista que não é mais possível bloquear economicamente a China. Agora, isso foi conseguido recentemente, porque até 2001, quando a China não era parte do OMC, os Estados Unidos ameaçavam a China com bloqueios econômicos a tal nível que, por exemplo, a embaixada chinesa foi bombardeada, né, pelos Estados Unidos, os trabalhadores da embaixada foram assassinados e a China não fez nada, porque não podia fazer. O Domênico Lossurdo cita muito, por exemplo, nesse livro, A Fuga da História, que é escrito originalmente em 97, que um bloqueio econômico contra a China era considerado algo como efeito de uma arma nuclear. Né? Então a China ela criou uma estratégia política em que ela conseguiu o que o Deng Xiaoping chamava das 4 modernizações, que é modernização tecnológica, modernização militar, modernização econômica e uma modernização política. Então ela conseguiu ser tecnologicamente poderosa e autônoma e quebrar o monopólio de tecnologia do Ocidente. Ela conseguiu um nível de capacidade militar que dá o seu poder de dissuasão, de defesa. Ela conseguiu um nível de desenvolvimento econômico, de integração nas cadeias produtivas globais que impede que o Ocidente a bloqueie. Ela é defensora do capitalismo ou depende? Porque, vejam, aqui tem uma professora, que eu talvez vou pronunciar o nome dela errado, mas vocês olham no Google, que é Deborah Brodham. Aí eu devo estar pronunciando errado, mas se vocês colocarem no Google Universidade John Hopkins, Centro de Estudos China-África, Débora, aparece o sobrenome dela. E aí essa professora, Deborah Brodham, ela pesquisa a relação China-África. E aí ela fez uma análise de 1.000 empréstimos chineses para países africanos. Ela constatou que a média de juros desses empréstimos é de 1,5. Então, assim, os juros a 1,5, eu queria, empréstimo de juros a 1,5, com um prazo de validade longo, então são juros de empréstimos de longo prazo, sem condicionantes econômicos. Então, por exemplo, a China não exige que se faça a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que se privatize, não sei o que, e por aí vai. A China não exige isso. E sem necessariamente você ter a obrigatoriedade de as obras de infraestrutura, de construção, ter 100%, por exemplo, do material comprado do equipamento chinês. Então, veja, alguém colocou o nome da professora certo, é esse mesmo, muito obrigado. Então, veja, isso é um tipo de prática que ela é, ao mesmo tempo, capitalista, porque está baseada no lucro, mas é ruim para o capitalismo a nível global, porque ela democratiza o crédito, ela facilita o acesso à infraestrutura e ela dificulta a vida, por exemplo, dos monopólios estrangeiros para manter a divisão social do trabalho tal como está a nível mundial. Sabe? Ao mesmo tempo, a China, diferente da Europa, dos Estados Unidos, a China ela não tem problema de fazer acordos de transferência de tecnologia. Então, a China ajudou Cuba a instalar uma fábrica de celulares, e iPods, iPhones e por aí vai. A China fez um acordo com o Irã de mais de 40 bilhões de dólares, em que vai ajudar o Irã a diversificar a sua estrutura econômica para que o país dependa menos do petróleo. Então, esse tipo de socialização, de tecnologia, de industrialização, de diversificação econômica, é uma prática que, embora inserida dentro da lógica do capital, que está,
ela vai contra os interesses imediatos dos monopólios capitalistas globais. Percebe? Então, o Zizek, assim como o Byung-Chul Han, assim como o Alain Badiou, assim como a imensa maioria dos intelectuais ocidentais, eu acho que eles não conseguem enxergar o quanto a integração da China é uma integração em que a China está, ao mesmo tempo, por dentro, instituindo contratendências. Eu não sei se a China é socialista. Inclusive, tem muita gente que fala que eu defendo que a China... Não sei, eu pesquiso. Só pesquiso a China há 4 anos. Então é muito cedo para mim. É uma sociedade milenar, que tem um nível de complexidade absurdo. Outro dia desse, eu peguei um artigo para estudar a estrutura jurídica da China. Nossa Senhora do céu. Um negócio, enfim, assustador de se entender. Eu não sei se a China é socialista. Alguém pediu assim, fala da Rosana Pinheiro Machado. Não, é melhor não. E aí, veja, eu não sei se a China é socialista. Agora, para mim, está muito claro que, como se apresenta um nível de integração à China à ordem capitalista, e o nível que se coloca da China como capitalismo tucu, como se fosse um capitalismo tal qual igual aos outros, isso para mim não me convence. Eu tenho elementos suficientes para dizer assim, ó, não é por aí. Sabe? Para mim, não é a mesma coisa uma hegemonia global chinesa do que uma estadunidense. Esse negócio de que são imperialismos iguais. E a grande prova disso, me parece, camarada, é que, veja, enquanto os Estados Unidos estão fazendo de tudo para conseguir o monopólio da vacina do Covid e vender, né, e ganhar dinheiro com isso, a China já se comprometeu a distribuir de graça qualquer vacina que ela desenvolver para o Covid. Aí alguém pode falar assim, mas ela tem interesse. Claro, tudo na vida é feito com interesse. Só que o fato dela realizar esse interesse a partir da distribuição universal e não de outra forma já diz muito sobre, calma, que não é a mesma coisa em relação aos States. Tá. Jones, maravilha. A gente tem mais alguns minutinhos aqui. Enfim, essa conversa agora foi uma aula sobre a China. E você escreveu, para a gente encerrar sobre educação, apenas mais alguns minutos, você escreveu um texto chamado 4 Princípios para a Formação Política Revolucionária. É um texto que eu considero, talvez, eu não li todos os seus textos, mas eu li boa parte deles, o texto que mais toca no ponto da relação entre educação, formação e política, né? E lá você descreve uma espécie de, você chama de formação livresca, que o jovem iniciante ao marxismo, ele fica discutindo horas e horas e acompanhando as tendências de pensamento a respeito da União Soviética, e ele pouco fala do seu bairro. Objetivamente, até porque a gente tem pouco tempo, do ponto de vista político, está faltando mais teoria na praxis e praxis na teoria? Eu acho que sim. Veja, eu acho que a cultura política brasileira ela tem uma dificuldade muito de um marxismo que seja uma arma política real, concreta, no cotidiano das pessoas, por um motivo muito claro. A esquerda que se consolidou no Brasil quanto esquerda hegemônica não é marxista, a partir do fim da ditadura. Então, o PT não é marxista. O PT tinha aquela identidade socialista muito forte, mas o socialismo do PT nunca foi hegemonicamente marxista, foi muito mais um socialismo cristão, de base católica, de base de dimensões éticas, do que um socialismo marxista. E tudo que veio acompanhado é muito pouco marxista. E os marxistas ficaram basicamente como professores universitários. Eles viraram doutores catedráticos de marxismo. Então, há um processo de uma dificuldade de materializar o marxismo enquanto prática política. O marxismo é muito uma forma de criticar a realidade, mas na hora de atuar politicamente a gente pratica outra coisa, sabe? Ou como eu gosto de brincar, por exemplo, quando eu fazia mestrado em serviço social, a galera do serviço social ficava puta comigo, eu dizia assim, meu irmão, serviço social não é nada marxista, não. A galera usa análise marxista, mas na hora de fazer política é tudo petista. Assim, desculpa, mas é isso, assim, tá ligado? Então, veja, eu acho que existe uma dificuldade, mas eu acho que isso está começando a mudar.
E aí, de novo, sem nenhum tipo de pretensão, mas eu acho que eu sou parte de uma geração que vem colocando o marxismo mais no cotidiano das pessoas e vem ajudando a criar uma cultura de prática política marxista. Eu, a Sabrina Fernandes, o Humberto Matos, Samuel Borges, esqueci o nome da menina de Minas Gerais, Laura Sabino, e por aí vai. É uma galera que vem fazendo um trabalho de comunicação, fazendo um trabalho de agitação e propaganda, que vem pensando os temas imediatos, diários da política, numa perspectiva marxista, que está ajudando, dentro de também um processo de crescimento de organizações marxistas, como é o caso da minha própria organização, que vem ajudando a desenvolver isso. Mas eu acho que ainda existe um problema, que é todo mundo que está ouvindo a gente, pare para pensar o seguinte: dos livros marxistas que vocês leram, quantas vezes vocês leram um livro marxista que fale sobre organização, finanças, comunicação, atos de rua, organização popular? Percebe? Você tem ainda hoje uma configuração de intelectuais marxistas que eles são muito bons para criticar o capitalismo, mas eles têm uma dificuldade estrutural de pensar a prática política. E tem uma dificuldade porque eles não estão na prática política, concretamente. Então, eu não vou esperar, por exemplo, de marxistas que eu admiro bastante, eu não vou esperar do Alisson Leandro Mascaros que ele escreva sobre comunicação. Assim, eu não vou esperar do Ricardo Antunes que ele escreva sobre geração de finanças, porque assim, a gente não dá para fazer política sem dinheiro. Eu não vou esperar da Virginia Fontes que ela escreva sobre segurança em ato de rua. Sabe? Isso não faz sentido. Qual é o X da questão? A gente precisa fortalecer o marxismo na prática política das organizações, no cotidiano das pessoas, e, ao mesmo tempo, formar líderes políticos que atuem também como intelectuais. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que, por exemplo, o intelectual marxista é sempre o professor universitário. O intelectual marxista ele pode ser o sindicalista, ele pode ser o líder sem teto, sem terra, o líder da associação de moradores, pode ser o professor de história, que não é professor universitário, como eu, sabe? Desacralizar o intelectual marxista. Eu estou a ter uma brincadeira, camarada. Veja, hoje eu tirei muita onda, porque hoje de manhã cedo eu acordei, né, e postei uma foto na praia, de sunga, e brinquei, dizendo que eu ia perder seguidores. Toda vez que eu posto uma foto assim, isso acontece. E aí, isso tem uma dimensão de brincadeira, mas tem também uma dimensão séria, que é, eu faço de propósito um processo de dessacralização da figura do intelectual. Então, eu não quero, porque eu me coloco como alguém que faz o trabalho intelectual, me colocar numa postura, sabe, aquela coisa bem aristocrática, bem intelectual, terno e gravata, que está sempre tirando foto na biblioteca. É o Caio Prado Júnior. Tipo assim, quando a gente imagina que é um intelectual, a gente imagina o Caio Prado Júnior, que ele está sempre de terno e gravata, um moletom, com óculos, numa biblioteca, sentado de perna cruzada numa cadeira felpuda, muito rica. E eu acho que a gente precisa, tanto na dimensão simbólica, quanto na dimensão prático-efetiva, desacralizar o papel do formulador, da formuladora política. Trazer a formulação teórica, o debate teórico para o cotidiano das pessoas, para a normalidade das coisas. Tipo assim, debater teoria revolucionária não deve ser um tema de colóquios acadêmicos, deveria ser o tema da mesa de bar, deveria ser o tema da reunião da associação de moradores, deveria ser o tema do grupo de estudos da igreja evangélica, deveria ser o tema da reunião de estudos do sindicato, da reunião do sindicato para definir as pautas da campanha salarial. Enfim, fazer um processo de naturalização da radicalidade, em que a gente deixe de ouvir palavras como luta de classe, revolução, estratégia, tática, só em espaços acadêmicos. Só em congressos acadêmicos, ou só na fala de professores universitários. Sabe? Tem que ter um processo de naturalização disso em todas as dimensões. Sabe? É por isso que eu brinco muito com as pessoas,
E faço questão, por exemplo, de falar que sim, eu assisto filme ruim, eu gosto de filme de luta, eu escuto pagode, eu gosto de verdade, eu escuto forró, sabe? De quebrar essa imagem do... Nossa, ele é intelectual, ele deve ser uma pessoa que só fala de Hegel, de ontologia. Eu não consigo... Ou então, algumas coisas que eu já escutei, por exemplo, que é assim, não, eu tinha vergonha de falar contigo porque eu te acho muito inteligente. Como se a pessoa fosse julgar, tá ligado? O que você tá falando, e aí criasse um processo que é um negócio que o Paulo Freire criticava muito bem, que é a ideia de um saber hierárquico, né? Que você vai ver o professor como uma fonte de verdade absoluta, e aí você vai se sentir um nada, você não vai ter até vergonha de falar com ele, porque você acha que você não sabe nada frente àquele depositário de todo o conhecimento acumulado da história da humanidade, sabe? Então a gente tem que quebrar isso em todas as dimensões, assim, em todas as dimensões de verdade. E aqui, veja, eu faço questão de chamar a atenção todas as vezes é um exagero, mas muitas vezes, quando alguém vai me criticar, procura me criticar como youtuber. Né? Youtuber. E aí usa o termo youtuber como se fosse um elemento que diminuísse. Né? Youtuber. Veja. Qual é a questão? Ou então blogueiro, quando eu escrevia mais no meu blog. Agora eu parei de escrever mais no meu blog, escrevo mais na Boitempo, revista Ópera e tal. Esse ar aristocrático, como se o conhecimento não tivesse uma dimensão utilitária, que é a função do conhecimento é ser socializado. É evidentemente que um trabalho de comunicação no YouTube não suprime, não substitui a leitura dos livros. E eu nem defendo isso. Por isso que todo vídeo meu, na descrição do vídeo, eu coloco uma porrada de indicação de livro, de artigo. Eu sei que a maioria não lê. Eu estou consciente disso. Saca? Mas assim, essa é a função. Por isso que eu estou sempre nos meus stories aqui do Instagram, indicando livro, falando de livro, postando livro, falando para a galera ler. Ou então quando alguém chega assim, Jones, eu queria saber disso. Tu tem algum material para mandar? Tem. Tem esse livro. Vou mandar para você ler. Aí você vai ter que ler o livro. Sabe? Então a gente tem que quebrar o ar aristocrático, sacralizador, que se dá à função do do produtor de conhecimento, do intelectual, e colocar o intelectual mais como alguém com os pés no barro. Como diria o Alberto Guerreiro Ramos, uma sociologia que arregaça as mangas da camisa, que está junto das demandas reais da população e que torne normal, normalizado o marxismo, o conhecimento crítico, a radicalidade, e que o debate sobre revolução saia de um debate de nicho, do gueto, na real, que é isso que é hoje, um debate de gueto, e se torne um debate de massas, de multidões. Que é isso, inclusive, que faz com que a revolução deixe de ser só uma ideia, se transforme em força política real. Né? Quando ela deixa de ser uma ideia debatida por alguns intelectuais e passa a ser debatida pela tia que vende pamonha na esquina, pelo cara que vende cachorro-quente no sinal, pela aquela pessoa que é pedreiro, pela aquela mulher que é empregada doméstica. Quando essa galera começa a falar em revolução, em luta de classes, começa a falar em burguesia, aí sim é sinal que a gente está criando uma potência política para realmente mudar radicalmente as condições de vida da população. E antes de terminar de verdade, eu esqueci de citar o nome da Rita Von Hutt, dessa nova geração de comunicadores, fica o registro da Rita também. Jones Manuel, muito obrigado por colaborar conosco aqui, pela conversa, pela aula, pelas ironias afiadíssimas. A reflexão é muito boa. Quero agradecer a todos e a todas que estiveram conosco até agora. A conversa foi riquíssima. Eu espero que muitos aí possam refletir, possam encarar a realidade a partir de agora de uma outra maneira, possam ler mais, que é muito interessante ler, ver filme. E eu só gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez o Jones e todos e todas que estiveram conosco. Projeto Mirante da Casa, Casa de Cultura do Parque, por favor, divulguem, espalhem a ideia, nos sigam lá no Facebook, encerrando com uma pequena frase do Lukács, né?
filósofo húngaro. O que diferencia a ciência burguesa da dialética é o ponto de vista da totalidade. Muito obrigado, Jones. Um abraço a todos e a todas e até a próxima. Lembrando vocês que na terça-feira estaremos aqui com o jornalista e escritor Chico Sá. Valeu! Valeu, camarada. Um abraço.